Salve rapaziada, aqui é o Elias novamente, trazendo mais um vídeo. Dessa vez um vídeo de novo sobre Bitcoin, mas um pouquinho diferente. Vamos falar aqui sobre uma questão que muita gente vê por aí e que a galera fala muito. Imposto, né? Olha só, o maldito, bendito, enfim, o tão querido, ou talvez nem tanto, imposto. Muita gente fala ou vê aquela frase, imposto é roubo, e você sabe o que? É legítima defesa, mas a gente às vezes não entende o porquê, né? Por que seria imposto roubo, sendo que é algo que tá na lei, algo que todo mundo tá acostumado a pagar, todo mundo paga, é normal. Por que seria imposto roubo, né? Por que imposto é roubo? Vamos entender um pouco disso. Vamos partir do princípio, vamos pegar situações fictícias e hipotéticas, mas que você vai reconhecer facilmente, tá bom? Vamos lá. Você trabalha o mês inteiro num trabalho hipotético, num estado hipotético. Um estado, no caso, um país, um governo hipotético. Aí chega o final do mês e você vê um desconto no seu salário. Você fala, poxa, mas, né, por que tá dando esse desconto? Aí você vê que é um imposto. Ah, mas tá na lei, então, não tem problema, né? Claro que tem problema, esse é um dinheiro seu que foi tirado de você sem a sua autorização. Ah, mas teve o contrato. Tá, mas no contrato dizia que eu tinha que receber tal valor. Por que teve esse desconto? Ah, porque a lei manda. Tudo bem, vamos lá então. E eu não quero pagar esse imposto. Aí você vai atrás das pessoas responsáveis para não pagar esse imposto. Só que você descobre que não tem o que fazer. Mas mesmo assim você diz, então não vou mais pagar esse imposto. Aí você acha um trabalho que ele não desconta automático, mas que você tem que pagar isso de maneira manualmente. Ele não vai descontar automático, você tem que pagar manual. Quando você vai para não pagar manualmente, você recebe uma notificação do Estado dizendo, pague seu imposto ou você sofrerá consequências. Que consequências? Uma multa, nada demais, uma multa. Aí você recebe essa multa. Você diz, não irei pagar. Aí o que acontece é que os seus direitos podem ser revogados. Ou seja, você vai... Isso é só um exemplo. Você vai num centro de atendimento de saúde pública e você percebe que você não tem mais direito, porque você não pagou imposto. E o seu nome está arriscado para ter acesso a esse tipo de serviço. Ou seja, você vai ter que pagar um serviço privado porque você não pagou um determinado imposto. Sendo que você paga os outros, porque você tem um consumo, né? E no consumo sempre vai ter imposto. Então você está pagando imposto. Você não quer pagar aquele imposto, por exemplo. Mas você fala, então tá bom, eu tenho dinheiro, eu vou pagar um serviço privado, você vai lá e tem o seu atendimento. Mas você não pagou a multa. Eles te mandam outra notificação. E aí eles já te ameaçam a te prender. Só que você não quer ser preso. E aí você vai se negar a ser preso. Se você for se negar a ser preso, o que você imagina que pode acontecer quando pessoas com artefatos que causam desvivamento cheguem na porta da sua casa e batam e falam o seguinte, a gente veio te buscar pra você ser preso. E aí você fala, não quero. Se você for usar de força equivalente pra não ser preso, você imagina o que vai acontecer contigo, né? Esse é o ponto. Eu não citei nenhum estado específico, ou seja, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Eu não citei nenhuma lei específica e nenhum imposto específico. Mas eu tenho certeza que você pode ter imaginado alguma coisa semelhante, ou imaginado algum imposto que talvez você não goste muito de pagar, enfim, alguma coisa do tipo. E você pode falar, poxa, cara, parando pra pensar, talvez esse seja mesmo o caminho. Se você não paga imposto, você toma uma multa e assim sucessivamente, até chegar ao ponto de você ser preso. E tudo isso tá na lei. Ou seja, tudo isso é legalizado, então pague seus impostos, ok? Pra esse tipo de situação não acontecer, pague seus impostos, ok? Não vá... Pague seu imposto. Se você tem como não pagar imposto legalmente, não pague imposto legalmente. Mas não faça as coisas legalmente, porque é pior. Vai só pra se prejudicar, é pior. Mas vamos lá. Beleza. Só que aí entra uma questão. Por que o Estado consegue fazer isso? Porque ele controla o seu dinheiro. O Estado emite o seu dinheiro. O seu salário sai da impressão do Estado, da impressora do Estado, a sua moeda, o que você usa. Nem de lá na verdade. É de código de computador do Estado. Porque a verdade é que não existe tantas notas como a gente tem nos números das contas bancárias. Aquilo ali é tudo dígito. Hoje em dia você usa tudo no digital. Qual foi a última vez que você foi numa lotérica pagar um boleto? Tipo assim, ainda existe, beleza, mas, cara, a maioria das pessoas, pelo menos da minha geração, mais ou menos da minha idade, não faz isso. É tudo digital. Recebe o boleto no e-mail, paga no aplicativo do banco e é muito mais prático, beleza. Mas você tá entendendo que é uma ordem de algum órgão legalizado pra isso, que você não tem mais seu dinheiro, que o banco vai lá e congela o seu dinheiro, por ordem da justiça, por exemplo, e tá tudo bem, é assim que funciona. Só que aí entra o Bitcoin. Aí que eu vou ligar uma coisa a outra, né? A gente tem toda essa questão, e a gente já vai chegar no Bitcoin. Mas você concorda comigo que isso não parece ser muito voluntário? E se você tá tendo o seu dinheiro retirado de você de maneira não voluntária, pra mim, de maneira ideia, ou seja, na ideia, parece-me roubo. O que muda é a roupa do bandido. Só que, se você for na lei, a lei diz que isso está legalizado. Então, princípio de lei não tem tem nada demais, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu digo no princípio de ideia. Quando você pega a ideia e você analisa, faz um comparativo ali, sabe? Tenta se questionar sobre. De novo, continue pagando seus impostos. Mas vamos questionar. Eu continuo pagando meus impostos, mas não quer dizer que eu não possa questionar esse imposto, né? Tipo, poxa, esse desconto aqui no salário não foi bacana, né?
mas não tem o que fazer, tá descontado, né? Faz parte. Só que aí entra a discussão do... Beleza, tudo bem, você não quer pagar imposto, mas você tem sistema de saúde público. Suas estradas, quem cuida é a prefeitura. Sua segurança, quem cuida é o pessoal da polícia estatal. E quem faz a justiça de julgamentos é um juiz estatal. E não é bem assim. Só que a gente sabe que esse serviço de segurança, serviço de saúde e de infraestrutura pública, na maioria das vezes, não é, em muitos lugares, adequado ou proporcional ao que é coletado de imposto. E eu não preciso citar nomes aqui. Você sabe, se você mora no Brasil, você sabe que o sistema de saúde público do Brasil muitas das vezes é tido como uma piada em muitos lugares, uma piada de mau gosto, a segurança também e a infraestrutura o mesmo. E eu não citei aqui nome de nenhum político de nenhuma cidade específica. Eu tô dizendo pra você que mora no Brasil, olhar pro seu ao redor e enxergar isso. O imposto que você paga tá voltando pra você? Porque aí você pode falar assim, não, mas tá voltando, né? Então fazer o quê, né? Eu pago o imposto, mas tá voltando aqui, eu tenho saúde, eu tenho de qualidade. Cara, é foda. Geralmente a galera vai querer colocar o filho numa escola particular, porque a educação vai ser melhor. Vai querer pagar um plano de saúde, porque o serviço de saúde privado vai ser melhor. Se mora em algum condomínio ou algum bairro que proporciona essa oportunidade, vai querer pagar um serviço de segurança privado, porque ele vai ser melhor. Não no sentido de que as pessoas são mais capacitadas, esse não é o ponto. Eu digo na questão financeira mesmo, estrutura financeira. Estrutura financeira de um serviço privado de saúde, muitas das vezes, vai ser mais ágil, mais rápido e vai ter mais meios de resolver a situação do que um serviço público. Mas é uma coisa, uma escola. Às vezes você paga uma escola particular e lá você vai ter o seu filho, sua filha, assim, a criança, tendo acesso a uma educação que não vai entrar em greve. Ou então... E, de novo, mas tem greve é questão porque tá atrasando salário. Mas entra naquele ponto. Tá atrasando salário, por exemplo, não tá tendo aumento no salário de uma determinada classe, que é pública. Esse dinheiro já foi coletado. Não tá faltando dinheiro, tá entendendo? E aí entra o Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele não tem no seu protocolo um botão de imposto. E, de novo, existem leis e regras, então siga elas de acordo com o Bitcoin, declarações, essas coisas, não faça nada de legal. A questão é que, de maneira matemática, de maneira programação mesmo, sabe? Programação. Se a gente for no código-fonte do Bitcoin, não tem um botão de imposto. Não obriga os seus usuários a pagarem imposto. A questão é que, dependendo do estado, ou seja, do governo, do país que você se encontra, você tem que declarar ou não algumas coisas. Por exemplo, o Bitcoin ou outras criptomoedas, shitcoins no geral. A mesma coisa acontece para ações, esse tipo de coisa. É tido como o mesmo pacote, mesmo barco? Não é, mas tudo bem, né? Um exemplo disso, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a declaração de Bitcoin é totalmente diferente do Brasil. Não só de Bitcoin, mas como de fontes de renda, no geral. E aí, vamos lá. Uma vez que você não tem um botão de imposto no sistema Bitcoin, você já pensou as coisas que podem acontecer? Você vai pagar por um serviço privado de saúde, segurança, educação, mas é porque você quer, é voluntário. Mas é porque você quer, mas é porque ou você tem isso ou você não vai ter nada. Tudo bem, mas você não está sendo obrigado. Se você não paga tantos impostos, você vai ter consequentemente mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, você consegue pagar serviços melhor de educação, segurança, enfim, de tudo. E eu não tô falando só de impostos que você consegue não pagar. Tô dizendo isso de qualquer tipo de imposto, porque você tem impostos que chegam a ser muitas das vezes tido como algo até complicado, porque você está impedindo determinadas pessoas terem acesso a um determinado tipo de produto, única e exclusivamente porque você colocou o imposto em cima. Que é um exemplo? O imposto em importação. O imposto em importação, ele é prejudicial para as pessoas do próprio país, porque você está impedindo, ou pelo menos dificultando, porque você está deixando mais caro, então você está dificultando as pessoas de renda menor a terem acesso a outros produtos no valor melhor. No geral é isso. Eu queria só trazer um pouco dessa ideia de compartilhar com vocês o porquê que, né, imposto é roubo e o porquê que você deve fugir do imposto o máximo possível, de maneira legal, ok? Legal. Mas no geral é isso. Se você curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Isso sempre ajuda o canal, então ajuda da maneira que você preferir e que for melhor pra você, tá certo? Eu agradeço demais. Por esse vídeo é só. Valeu, falou!